Priscila, falando de Estados Unidos, de Donald Trump e uma classificação do presidente americano sobre o cessar-fogo de 2 semanas com o Irã como uma vitória total e completa, como a gente trazia agora nas informações desse bastidor. Nas redes sociais, o presidente americano ameaçou aplicar tarifas de 50% contra qualquer país que fornecer armas para Teherã, capital do Irã. Traz detalhes para a gente, Priscila. Boa tarde. Exatamente, Tainá, boa tarde a você, ao Américo em Londres, a todos que nos acompanham. Donald Trump fez 2 publicações nesta quarta-feira, depois que foi anunciado o acordo de cessar-fogo de 2 semanas, com a previsão, inclusive, de conversas no Paquistão entre autoridades americanas, iranianas e também os intermediadores. E Donald Trump disse, numa das postagens, que qualquer país que fornecer armas ao Irã vai ser tarifado em 50% sobre os bens que entram aqui nos Estados Unidos e disse que não haverá exceções nem isenções e que isso terá efeito imediato. Em uma outra publicação que foi postada um pouco antes, Donald Trump falou que os Estados Unidos vão trabalhar de perto com o Irã, que passou por aquilo que, segundo ele, será uma mudança muito produtiva de regime. Ele falou que não haverá enriquecimento de urânio e falou que os Estados Unidos estão trabalhando com o Irã para desenterrar e remover toda a poeira nuclear, falando ali, se referindo ao fato de que os Estados Unidos teriam, de fato, conseguido eliminar toda a capacidade nuclear do Irã, algo que, Tainá, segundo informações apuradas pela CNN com pessoas e funcionários da inteligência americana, não procede. O Irã ainda teria, sim, a sua capacidade nuclear, talvez afetada, sim, pelos ataques, mas ainda haveria material nuclear instalado em locais e instalações subterrâneas pelo Irã. Trump também falou que essa foi uma vitória total e completa, sem dúvida alguma, quando ele foi questionado numa entrevista à AFP, mas também há questionamentos sobre esse discurso que também foi repetido pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que falou sobre uma vitória histórica e esmagadora. Por quê, Tainá? Porque apesar de os Estados Unidos terem conseguido matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e também outros oficiais importantes do regime iraniano, esses oficiais foram substituídos. O filho, inclusive, do líder supremo, do Ayatollah Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, hoje assumiu o seu lugar. E o que muitos especialistas dizem é que essas novas figuras de alto escalão do regime iraniano podem, inclusive, ser mais linha dura do que os quadros passados, que a diferença seria que o regime antes era composto por oficiais e por pessoas que eram consideradas mais religiosas, e agora esses novos oficiais, inclusive o filho do Ayatollah Ali Khamenei, teria ali um perfil talvez mais militar. Então o regime deixa de ser um regime tão clerical, mais clerical, e passa a ser um regime mais militar, com esses quadros que são mais próximos à guarda revolucionária iraniana. Além disso, os combates cessaram. Então, como você disse agora há pouco, Tainá, o Irã conseguiu sobreviver a esse ataque da maior potência do mundo, e mais do que isso, o Irã conseguiu manter o controle do Estreito de Hormuz. Então, em 47 anos de tensões entre Estados Unidos e Irã, em nenhum momento o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo global, tinha sido completamente fechado. E o Irã, pela primeira vez, consegue usar isso como uma arma, como uma ferramenta de guerra, e mostra que tem o poder de fechar esse estreito quando for necessário. Isso, inclusive, foi o que exerceu uma grande pressão sobre os Estados Unidos. Mais do que isso, o que vai ser conversado nessa sexta-feira também é se o Irã vai cobrar um pedágio sobre as embarcações que passarem pelo Estreito de Hormuz. Há uma conversa ali de que o Irã poderia cobrar $2 milhões por cada embarcação que passar pelo Estreito, e isso poderia gerar uma receita anual de 70 a 90 bilhões de dólares para o Irã, segundo uma estimativa que foi feita pelo JP Morgan Energy agora em abril. Isso poderia transformar o Irã de uma nação enfraquecida e que enfrenta uma crise econômica por causa de sanções que foram impostas
ênfase em uma das nações mais ricas do Oriente Médio. Lembrando que o Irã estava enfrentando protestos da sua população, não só pela repressão do regime, mas por causa dessa crise econômica profunda. Agora, com essa grande receita, isso pode acabar mudando, e mais do que isso, o próprio presidente Donald Trump, na primeira postagem que foi feita hoje, ele falou que vai conversar com os iranianos também sobre o levantamento de sanções. Então o Irã sai desse conflito tanto com o controle do Estreito de Hormuz, com a possibilidade dessa cobrança de pedágio e com a possibilidade de levantamento de sanções, Tainá.